nome é Yasmin, eu tenho 29 anos e sou descendente de povos indígenas. Por isso, da pele morena, mais amarelada, do cabelo liso. Dizem, né, que eu tenho sorriso bonito. Sou bem assim, alegre, sabe? Sorridente. Na faculdade, eu era vendedora de perfume. E eu iniciei a comunicação porque eu via que a gente conseguia vender. A forma de abordagem tinha que ser diferente dependendo da pessoa. E quem trabalha de venda ali, frente a frente o público, percebe. Tem essas sensações, essas percepções quanto ao outro. E aí eu, poxa, por que não? E então eu iniciei curso de comunicação e foi bem engraçado, assim, porque eu entrei no terremoto, assim, eu fui e a água eu tava indo junto, sabe? Porque eu não sabia nem falar o que era briefing, não sabia de nada. Logo no primeiro mês, teve uma semana de comunicação na faculdade. Gente, pode falar a faculdade? Na faculdade que eu me formei, que a faculdade promove, logo no primeiro mês teve uma semana da comunicação. Vieram vários palestrantes, vieram também repórteres, né, para a semana da comunicação de jornalismo. E no final da semana de comunicação, na sexta-feira, houve um desafio. Os alunos tinham que apresentar uma campanha de vestibular. Todo mundo apresentando aquelas campanhas lindas, as peças maravilhosas, todo o storytelling. E aí ficou eu e meu amigo, que era do primeiro período, falei assim, amigo, vamos. Aí meu amigo, amiga, se você for, eu vou, mas eu não vou sozinho. Então fomos. Tinha uma banca, né, que estava avaliando todas as campanhas. E uma das pessoas que compunha a banca era o coordenador de marketing na época. E foi assim que eu também comecei minha trajetória profissional. Logo no primeiro período, eu já estava estagiando na comunicação no marketing. A vida acadêmica, eu ficava na Promove o tempo todo, tanto para estudar quanto para trabalhar. Eu tinha muita proximidade, tanto com os professores, tanto com os colaboradores, com os outros alunos, até que passei a ter aula de semiótica. Não, antes da semiótica eu falava muito mal dela. Por quê? Porque todo mundo falava mal de semiótica comigo. O meu professor era o Frei. Porque o Frei isso, o Frei aquilo, que o Frei é mal, que semiótica me dá dor na cabeça. A minha professora de português também falava, não, gente, semiótica é uma coisa assim, tem que ter um tato, entendeu? Então eu fiquei, gente, mas que raio de semiótica é essa? Até que chegou o semestre da semiótica. Minha cabeça explodiu, sabe, assim? Falei, cara, que interessante. Como interesse seria continuar nessa vida, nessa área acadêmica. Gostaria muito, muito de fazer um mestrado voltado para semiótica. E quem sabe, né, ser professora, ter essa vida acadêmica assim mais presente. Juntamente com a semiótica, eu tive uma outra habilidade também, que foi a escrita. Até porque pra gente comunicar corretamente, de forma bem assertiva, bem certeira, ou então se a gente também, na publicidade tem muito isso, né, um título que dê duplas interpretações. A gente tem que saber escrever e ter aquele tato com a escrita. Eu me aprofundei muito na redação, tanto na publicitária como copy, e planejamento. Na Promove tinha um núcleo que se chama Núcleo de Extensão. Era o núcleo que reunia e incentivava também as pesquisas acadêmicas. E aí eu trabalhei lá também. Então eu fiquei imersa também em outras áreas, psicologia, gastronomia, e me interessei muito e fiz, né, na verdade, 2 projetos de extensão, que também pediu, né, muita pesquisa. Um voltado para comunicação e gastronomia, que era o Gastro no Insta, e o outro que foi sobre web rádio. Real, assim, não que eu saiba tudo, sabe? Mas a gente tem que ser cara de pau. O não a gente já tem. Isso é muito verdade. É igual eu falei com vocês. A minha experiência só aconteceu porque eu fui na frente e falei, olha, eu não vejo isso, eu gostaria de ver como uma recém-chegada. O que vocês acham de fazer isso? Claro que eu não ganhei o prêmio, né, da campanha. Mas eu ganhei experiência, porque eu passei a trabalhar na faculdade depois disso. Fui montando network. Como o marketing da faculdade abrange várias áreas, né, da saúde, todas as áreas ali, eu fui indo atrás. E aí eu fui buscando, sabe, um pouco de psicologia, um pouco de gastronomia, fui buscando um pouco de tudo. Do núcleo de extensão a mesma coisa, incluindo pesquisa. Então, quanto mais cedo começar, melhor até mesmo para ir pegando o jeito, para fazer contatos, adquirindo
também conhecimento, porque muita empresa hoje também pede estágio com experiência. Como que a gente vai ter experiência se a gente está à procura de estágio? Então, vai, que o resto você conquista, sabe? Eu acredito muito nisso. E o que eu tenho visto muito no mercado, a vaga é para uma determinada função, eles pedem outras funções além. Eu tenho, né, conhecimento de redação, de planejamento, de social, que é social media também, mas eles pedem, por exemplo, edição de vídeo, não sei o que, de experiência. Então esse é um desafio que eu tenho visto bastante acontecer no mercado e até mesmo na minha troca, né, de empresa. Tem que ser multiprofissional, você tem que saber de tudo. E eu acredito que quem sabe tudo não se aprofunda. Eu gosto muito de falar bem abertamente, porque quanto mais profissionais entram, né, mais competitividade a gente tem. Essa é uma grande verdade. Mas o que eu posso falar é o seguinte, se destaca o martelo que aparece mais. Tem muitos cursos gratuitos e eles ajudam até mesmo a pessoa a se identificar profissionalmente. Até a semiótica eu trabalhava, sempre tive estágio, sempre fui ali em busca daquilo que eu gostava até começar a assistir às aulas de semiótica. Após essa disciplina, eu vi o que eu realmente queria. Ainda não estou para chegar lá, mas eu estou trilhando. Como? Com curso de capacitação, buscando até mesmo vagas voltadas, sabe? Inclusive, eu trabalhei na revista como bolsista aqui da PUC, a revista Dispositiva, que reúne, né, vários artigos de pós-graduandos, de mestrandos, mestres e doutorandos, para chegar onde eu gostaria, né, que seria a continuação da profissão acadêmica. A gente vai errar, a gente vai acertar, só que a gente tem que se identificar. E você se identificando, você consegue ir trilhando a sua vida profissional. Olha, atualmente eu não tô trabalhando. Fui despedida sexta, menina. Foi babado. Não tô trabalhando, mas a minha área de atuação, né? Aí eu tenho capacitação que eu falei com vocês sobre os cursos, sobre sempre buscando mais, planejamento, uso social media e redação. Eu trabalhei também no jornal Hoje em Dia. Eu via que no jornal sempre tem a parte de entretenimento, né? E aí poxa, como que a gente vai falar para as pessoas, porque a leitura é chata, a leitura é cansativa. E são tantas disciplinas que os alunos têm, tem tanta coisa para gravar, tem trabalho para apresentar, tem tantas outras coisas que a gente não lê. A gente não tem costume de ler mais. Então eu falei, poxa, fiz, né, um estudo de métricas também para saber qual era o público, para tentar adequar como que eu ia passar a informação escrita para falada. Sob supervisão, né, do meu coordenador, a gente criou um programa no jornal chamado Agenda Cultural, que aí a gente buscava eventos gratuitos, eventos para o público mesmo e pagos também, mas eventos destinados ao público da maioria ali que engajava nas redes sociais. A comunicação é muito viva, sabe? E ela não pode parar. Uma aventura desafiadora, assim. Eu não vou romantizar também o trabalho, não, porque a gente trabalha duro. Mas é uma aventura porque você tá sempre aprendendo, tá sempre adaptando. E falei, eu sou redatora, eu tava até conversando com meu amigo que uma dificuldade que eu tinha muito é porque eu escrevia muito, só que como é que eu vou adaptar todo aquele conteúdo para uma coisa mais reduzida? Então é uma aventura porque a gente tem que estar sempre se reinventando. A maré pode estar boa ou então não, né? A gente não sabe. E então eu sempre observava muito. Não, eu era estagiária, então eu trabalhava só 6 horas, mas como que as outras pessoas estavam? Mas não é aí dos estágios da vida que eu já fiz. Eu observava como que, por exemplo, o designer estava. Ele estava desmotivado. Do porquê que será que ele estava desmotivado? Eu sempre fui muito conversadeira, minha filha. Então eu chegava ali, chegava acolá, para tentar saber qual que era a realidade mesmo do mercado. Foi um baque em relação a comportamento e em questão às exigências, mas foi um baque em questão de remuneração. Geralmente, né, o publicitário, o comunicólogo, ele não é
tão bem remunerado diante das demandas mesmo que a gente tem que fazer igual. A vaga é para o redator, ele quer que você seja um editor de vídeo. A vaga é para social media, que deveria fazer o planejamento, a estratégia. Já tem muito trabalho para o social, não é só agendamento. Ele tá fazendo, não sei, tá... Entende? Então, isso me quebrou, não é bem setorizado. Esse foi um baque bem grande. Eu percebi muito pós-pandemia, que aí na pandemia, né, todos os empresários ali tiveram que se readaptar. As redes sociais ganharam muito, os e-commerces também ganharam muita potência. Então, a partir do que eu observei, a partir da pandemia, a demanda aumentou muito para os publicitários, até mesmo para jornalista que atua, né, nesse setor. Então, o que eu percebi foi isso, foi um grande aumento de empresas e de investimento. Mas ainda não separaram, eu percebo que ainda não separaram muito, jornalista, publicitário e marketing. Percebe? Muitas das vezes a confusão ao contratar um publicitário é perguntar. Claro que a gente sabe, né? Toda a nossa grade, toda a nossa vida acadêmica, a gente sabe, e o que eu falei, a gente vai buscando atrás, buscando capacitação. Mas é muito mais voltado para o marketing. A publicidade já é mais viva, já é mais dinâmica, já é um relacionamento com o público, já é algo mais... é uma comunicação mais próxima, sabe? E eu percebo muito que não há essa diferenciação, mesmo com tantas demandas e tanto crescimento nas redes sociais, por parte das empresas. O mercado pede que a gente tenha várias capacitações. E quando a gente não consegue acompanhar o mercado, gera até frustração na gente, sabe? O básico ali, o teórico, a prática básica, beleza, sei. Mas e o Adobe, que todo mundo pede para uma redação, sabe? É para escrever blog, e o Adobe que eles pedem. Eu me considerava, né, como uma boa aluna. Mas e como gente, sabe? Como pessoa, assim. Depois que eu entrei no mercado, não tem como mais a gente fazer um trabalho em grupo e continuar brigado. Não tem como mais a gente resolver as coisas. Não é, amanhã a gente se fala ou depois de amanhã. O mercado da comunicação é muita gente se conhece, muita gente se conecta. Então, quando a gente não tem esse relacionamento, quando a gente não busca mesmo por uma inteligência emocional, a gente se frustra mesmo no mercado, porque a comunicação ela é viva, ela tá ali circulando. E quando você não circula, o processo é mais doído, é mais difícil. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas o respeito começa desde a sala de aula. Então aproveitem, porque não é só o ensino o teórico que estão oferecendo, que os professores estão oferecendo, é também ensino da vida, sabe? A gente tem que ter muita essa distinção, porque é no trabalho que você vai passar a maior parte do seu dia. Imagina se a gente, logo na faculdade, não consegue separar as coisas, é muito mais difícil. Então, a minha dica é assim, quando a gente é um profissional mais tranquilo, mais leve, mais inteligente emocional mesmo, sabe? A gente consegue uma fluidez, que o trabalho seja tão mais tranquilo, que as outras coisas são só consequências. Seria essa a minha dica. Ai, mentira! Gente, não é palhaço não, né? Não, eu tenho medo. Kit de sobrevivência de um publicitário. O que nós temos? Cigarrinho, né, gente? Porque ninguém é de ferro.